Justiça, paz, alegria a todos. Eu sou o pastor Caio aqui da Videira de Marabá, no Pará. E eu quero cumprimentar os irmãos no amor e na paz e na graça do nosso bom Deus. Nesses dias nós estamos falando a respeito do Evangelho de Deus. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, o poder de Deus para a cura, o poder de Deus para milagres, o poder de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Não sei se você tem acompanhado os vídeos passados, mas nós temos enfatizado sobre a pregação da graça, sobre o Evangelho da graça, no qual é o Evangelho, né? E nós queremos hoje dar continuidade. Então, veja bem, perguntas são importantes. Perguntas são importantes porque perguntas revelam realidades. Então, eu quero conjecturar aqui algumas perguntas para você. O crente é pecador ou é justo? E uma outra pergunta que eu quero fazer para você é será que eu posso ficar, eu crente, eu pastor, líder, membro da igreja, será que eu posso ficar um dia inteiro sem pecar? Então, a primeira pergunta não tem nem discussão. A Bíblia diz que nós somos justos em Cristo Jesus. Nós pecamos, mas nós temos um advogado. E esse advogado é fiel. Esse advogado é o Senhor Jesus. Nós somos justos, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso é poderoso. Agora, eu posso ficar um dia inteiro sem pecar? Essa pergunta, por mais interessante que seja, ela não é uma pergunta para você. Porque você não vive de contar pecado. Nós não vivemos de contar pecado. O pecado é uma situação, é um acidente, é uma situação passada nas nossas vidas. Nós somos chamados para uma vida reta, para uma vida de santidade e de amor ao Senhor. Mas veja, talvez você queira, na sua força, no seu mérito, você então estabeleça, vou ficar um dia inteiro sem pecar. Acontece que vai passando os dias, vai passando o dia, né? E dá um determinado momento, acontece uma situação, você peca. Mas insistentemente, pela sua força, pela sua motivação pessoal, você decide então fazer de novo o desafio. Eu vou ficar hoje sem pecar. E você vai indo muito bem, até quando dá meio-dia. Quando dá meio-dia, que você sente aquele cheiro daquela comida gostosa, então você extrapola, você peca no pecado da gula. Mas, veja bem, se você estabelecer um dia para não pecar, e você conseguir, que é impossível, sabe o que vai vir na sua mente? Se eu fiquei um, eu posso ficar dois. E se você consegue ficar 2 dias sem pecar, sabe o que vai vir na sua mente? Se eu fiquei 2, eu posso ficar 4. E terrivelmente, na sua mente, vai vir um pensamento seguinte: nem precisava Jesus ter vindo. Eu consigo ser perfeito pelo meu merecimento. Eu consigo ser perfeito pela minha força própria. É só uma questão de manter a meta diária que eu vou conseguir. Você sabe que para entender o Evangelho nós precisamos de luz, nós precisamos de revelação. Por isso que Jesus veio, o Espírito Santo veio, porque o Evangelho, o cristianismo não é eu fazendo. Quando eu faço, não é cristianismo, é religião. Religião é tudo que nós fazemos para Deus. Agora, cristianismo é aquilo que Cristo fez por nós. São coisas totalmente diferentes. Perguntas são importantes. E quando nós pregamos esse Evangelho da graça, possivelmente podemos ser mal interpretados. Possivelmente podemos levantar questionamento. Mas veja,
o próprio apóstolo Paulo foi questionado, né? O evangelho da graça, na visão das pessoas, é um evangelho barato, é um evangelho em que as pessoas se tornarão mais libertinas, né? Se tornarão mais quietas dentro da igreja, ficarão de braços cruzados, mas é totalmente diferente. Então veja bem, Paulo foi mal interpretado. Então veja bem, a Bíblia diz em Romanos 5, verso 20 e 21, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Isso é formidável, isso é poderoso. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo pregou isso. O irmão estava sentado lá ouvindo. E qual que foi a seguinte conclusão do irmão? Se onde tem pecado, tem graça de Deus, e eu gosto de pecar, então o melhor dos dois mundos. Eu vou pecar para que a graça de Deus se manifeste. Ele entendeu o evangelho, mas entendeu errado. E aí Paulo então responde a pergunta dele, né? Que diremos, pois, capítulo 6, verso 1, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí Paulo responde, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Não sabeis que a todos quanto foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte? Nós fomos sepultados com o Senhor, agora nós não vivemos uma vida de pecado. A graça não é provisão para pecar, a graça é provisão para você não pecar. E a graça veio. A graça não é uma coisa, porque Moisés, João diz, Moisés, ele é uma coisa, porque a lei é uma coisa, mas a graça veio, porque a graça é Jesus. Esse é o evangelho. Nós podemos pregar o evangelho da maneira mais simples, seremos interpretados, seremos muitas vezes desapontados, mas você sabe, o legalismo, ele traz aplauso das pessoas, né? Ninguém reclama. Então eu posso até fazer uma live aqui, um vídeo para você, com quipar na cabeça, né? Com talite no ombro, colocar um mezuzá aqui ao meu lado, um candelabro aqui à minha esquerda, e posso dar 10 dicas para você, né? Não coma carne de porco, porque solitária no seu coração, pode te atingir, pode te atacar. Não faça isso, não coma aquilo, não diz isso. E eu posso ser bem elogiado e bem interpretado. Mas quando nós pregamos a graça, muitas vezes nós somos mal interpretados, porque a graça é loucura, e o evangelho de Deus é poder de Deus. Colossenses 2,6, a Bíblia diz: como pois recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Assim como você recebeu a sua salvação, você também recebeu a sua santificação e todas as outras coisas ao qual acrescenta uma vida digna do Senhor. Se para você ser salvo, basta você crer e confessar, meu irmão, eu quero te dizer, para você ter o seu casamento abençoado, também, para você ter o seu carro, também, para você ter a sua casa própria, também, para você ter milhares de membros na sua igreja, também, todas as coisas já foi dada para você por meio da graça. Um Deus que deu o céu, porque a coisa mais nobre é o céu, Ele deu de graça. Por que Ele vai cobrar de você essas coisas naturais? O que é 10 mil reais na sua conta? O que é a provisão e o desejo de coisas que você almeja, seus bens, seus sonhos? Esse é o evangelho da graça. Nós estivemos pregando sobre esse assunto
nesses dias, nesse tempo, e creio graciosamente que Deus há de surpreender a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.